Olá, minhas queridas, almas queridas, como vocês estão? Olha só, passando aqui, mas não é para fazer uma live, uma coisa assim muito extensa, não. Deixa eu até baixar aqui um pouquinho. É mesmo para falar um pouquinho do divino masculino. E eu trouxe aqui as cartas de tarô para vocês acompanharem, para trazer uma ilustração, né? E facilitar aí a vida de vocês. Mas antes de começar, eu quero já pedir para você clicar aí, deixar o seu likezinho, comentar, né? E vou deixar esse vídeo aqui no Instagram e também no YouTube. Então eu conto com vocês, ok? Estamos aí num período, né? Numa jornada de outubro, novembro e dezembro. Uma jornada aí de 3 meses e meio de trabalho efetivo para a união das chamas gêmeas em algum nível, seja ele energético ou físico. E para isso, esse ano, né, de 2023, me foi orientado trabalhar então com os aspectos do divino masculino, desenvolver, né, auxiliar mais profundamente nas ativações do divino masculino. Mas eu quero contar para vocês também o que se passa com o divino masculino. Então veja só, quando o divino feminino conhece o divino masculino, nessas conexões onde o divino masculino é considerado o runner, o corredor, né? Aquele que não quer ficar na conexão, ok? Estou falando especificamente desse modelo de conexão, desse tipo, né? De conexão de chamas gêmeas, porque existem outros, e eu já comentei isso com vocês, né? Mas nesse tipo mais padronizado de conexão, quando você conhece o seu gêmeo, normalmente você conhece alguém assim. Um homem que aparentemente está ok. Um imperador. Educado, gentil, aparentemente com a vida organizada, porque você ainda não conheceu, né, a história dele, a vida dele, e muito atrativo, né, para o divino feminino, muito atrativo, né? Então, quando o divino feminino olha para o divino masculino, realmente o divino feminino vê um imperador. E o divino masculino vê também no divino feminino uma imperatriz. Só que nesse momento que você conhece o seu divino masculino, ele é, digamos assim, o lado, o polo negativo do imperador. E o que é o imperador no polo positivo e o imperador no polo negativo? O imperador no polo positivo, ele está curado, ele é correto, honesto, né? Já vivenciou muitas coisas, é uma pessoa madura, é uma pessoa que conseguiu conquistar algumas coisas na vida, tanto emocionais como materiais, né? Mudou o seu ser, tem autoconhecimento, é disciplinado, é justo, correto, né? Ou seja, características de uma pessoa que teve o seu despertar espiritual e já está aí num processo maduro do espírito, né? É um espírito já amadurecido, né? Não está na infância espiritual. Isso é o que a gente vê de primeira. É a mesma coisa o divino masculino vê no divino feminino. Mas na verdade não é nada disso. Na verdade, existem muitas coisas a serem curadas. Então, o divino masculino está muito mais no polo negativo desse imperador do que no polo positivo. Então, o divino masculino está muito mais para arrogante, orgulhoso, cheio de crenças limitadoras, às vezes tem um outro relacionamento,
está casado, coisa assim, né? Que não está disponível, né? Às vezes pode ter questões financeiras, muitas questões emocionais, dificilmente é uma pessoa que já entrou no processo de autoconhecimento, como eu disse, para esse tipo de conexão padrão aqui que eu estou trazendo para vocês. Agora, isso é muito relativo, né? Então, não vamos colocar que quando você encontra o divino masculino, você vê uma pessoa totalmente perfeita e nem totalmente não perfeita, certo? Mas que oscila entre esse polo positivo e esse polo negativo. Mas a tendência do divino feminino é ver o divino masculino muito mais no polo positivo do que negativo. E aí então começa a convivência entre vocês. E a convivência, ela vai gerar muito para aqueles casais que se conheceram presencialmente, vai gerar muito em torno das questões de atração. É lógico que você vai sentir que é uma conexão diferente, você percebe. Mas ainda assim está muito arraigado, né? Às suas crenças, aos seus desejos, a paixão, a apego, né? Então, logo de cara surgem alguns indícios de ciúmes, de medo, de perder, de preocupação muito rápido, juntamente com o sentimento que parece um amor muito grande, né? E uma paixão, uma coisa, né? E aí, pessoal, amor que precisa ser desenvolvido não é esse, né? Esse é o amor terreno, o amor da 3D. E nós precisamos entrar na energia do amor da 5D. Por isso que eu falo para vocês que o divino masculino não ama o divino feminino quando o conhece, e a mesma coisa para o divino feminino, a não ser que já estejam num nível espiritual muito elevado. Porque esse amor da 3D, que é essa paixão, esse desejo, que não consegue ficar longe, que quer a pessoa perto, né, e tudo mais, isso não é amor, né? Isso é uma falsa ideia de amor, ok? Então é aquele amor apegado, aquele amor um pouco tóxico, né? Mas de primeiro momento não se percebe muito isso, na maioria dos casos, tá? E aí, logo em seguida, nesse primeiro momento fica só encantamento por esse uau, né? De imperador, e aí depois começam os espelhamentos. E os espelhamentos vão começar principalmente quando esses dois começam a ter uma conexão mais profunda, física, sexual. Para os casos de pessoas que não tiveram esse encontro físico, ou ficaram só mais para o lado da amizade, ou até de repente um amor platônico, né? Todos esses sentimentos, eles vão acontecer de uma parte ou de outra, do divino feminino ou do divino masculino. Mas eles vão estar presentes na energia, tá? Na energia, mesmo que não se apresentem na matéria. Agora, é claro, quando você tem uma conexão com alguém virtual, né? Vocês sabem também que hoje em dia é possível, né? Se estabelecer algumas trocas sexuais também de forma virtual. E isso pode acontecer. Então, essa energia, esse processo que envolve, seja ele presente ou não, ele vai estar muito conectado a essa carta, que é a carta do diabo. A carta do diabo fala de obsessão, fala de coisas da matéria, né? Então é medo, arrogância, orgulho, vaidade, ciúmes, né? Então, assim, desconfiança, insegurança, isso tudo vai surgir em algum nível, tá?
do processo de vocês, à exceção de alguns casos, não estou generalizando. Bom, nesse momento, então, quando ainda está nessa energia, tanto divino masculino quanto feminino, o divino feminino vê o divino masculino aqui na matéria como o cara, né? Vê o cara e também sente o amor. Como eu disse, sente o amor da 3D, né? Tem aquela percepção assim de uma paixão. E também alguns divinos femininos que já despertaram em alguns aspectos e tudo, sentem que existe lá no fundo da alma desse divino masculino um amor verdadeiro. E sente que existe dentro de si, lá no fundinho, um amor verdadeiro. Mas não entende como isso funciona. E acredita inicialmente que tem tudo a ver aí com as questões da matéria, né? Amar do jeito que se ama na matéria. Mas existe aí, aqui é o rei de copas, né? O rei de copas fala de amor, de bondade, gentileza, de atenção, de cuidado, né? Então é assim que o divino masculino se mostra, na maioria dos casos, para o divino feminino, mesmo que seja muito rápido, né? No meu caso, eu já contei para vocês que conheci meu divino masculino uma sexta-feira, quando foi numa terça ou quarta, não sei, terça, a gente já começou com os espelhamentos, né? Ou seja, durou essa coisa sexta, sábado, domingo, segunda. Mas ainda assim, com os espelhamentos, nós ainda ficamos nos encontrando frequentemente, porque existia essa energia aqui, que existe na maioria dos casos. Que é como, se for pela internet, né, quem mora em outra cidade, coisa assim, quer conversar o tempo todo, né, e tudo mais. E aí, o que acontece? Quando começam os espelhamentos, quando essa energia aqui, ó, do diabo, né? Que não é o diabo, né, gente? É só essa energia que é muito 3D, né? Possessiva, ciumento e tudo mais, tanto de um lado quanto de outro, tá? Mesmo que o divino masculino não apresente isso com tanta clareza como o divino feminino, isso acontece. Começou então os espelhamentos, o divino masculino se torna um rei de espadas, também no polo negativo do rei de espadas, porque o rei de espadas no polo negativo, ele corta todas as situações que ele acha que não são boas para ele de forma precipitada, impulsiva, racional demais, e ele permanece nesse processo de rei de espadas por muito tempo. Muito, muito. É o lugar onde o divino masculino a energia que ele quero falar assim, a energia que casa com ele, né? Que ele fica tranquilo, que ele fica em paz, é ficar na energia do rei de espadas. Uma pessoa fechada, séria, que corta qualquer coisa, às vezes até pode ser um pouco mais grosseiro, assim, né? Aquela coisa, não quero, não sei. E traz, então, o movimento de rejeição. Por quê? Porque esse divino masculino, quando ele vê todo esse processo aqui, ele não consegue lidar com isso. E aí, quando ele percebe que existe um sentimento, ele consegue menos ainda lidar com isso. Então ele entra nesse estado. Deixa eu cortar isso, acabar logo com isso, porque isso aqui não vai dar certo, essa pessoa não é pra mim, ela é muito diferente do que eu achei que fosse, fala umas coisas que eu não gosto, pega no meu pé, tem ciúmes, mas não percebe também que faz quase que a mesma coisa com o divino feminino.
E aí, então, enquanto esse divino masculino está vivendo esse processo de rejeitar o divino feminino, para não ser rejeitado, porque ele tem o medo de no futuro ele se envolver a ponto de ser rejeitado, né? Ele começa então a entrar nesse estado, que é o estado de eremita. Fora o estado de rei de espadas, o estado de eremita é o estado que mais incomoda o divino feminino. Porque o estado eremita coloca o divino masculino em um movimento muito introspectivo, de silêncio absoluto, que é quando ele para de conversar com o divino feminino, ou às vezes bloqueia, ou às vezes vai fazer as suas coisas e se fecha. Então entra nesse estado de eremita. O divino feminino fica muito chateado, sentindo as questões de rejeição. Só que aqui é importante que esse divino masculino entre nesse estado. É importante que isso aconteça. Então, se o divino feminino conseguisse, nessa fase que normalmente está na noite escura da alma, compreender isso, seria maravilhoso. Mas a gente sabe o quanto é difícil. E aqui, uma vez eremita, também é uma noite escura da alma. Mas nem sempre ele percebe que tem relação com a pessoa. Né? Então ele começa a se desligar da pessoa, ele começa a cortar essa pessoa e de repente essa pessoa, por um tempo, nem existe mais na vida dele. Agora, lembra da pessoa, lembra que teve um sentimento diferente e tudo? Sim, mas não é como o divino feminino. E isso acontece não somente para os divinos masculinos que nasceram em corpos masculinos, que reforçam o seu yang, como também para divinos femininos que nasceram em corpos, divinos masculinos que nasceram em corpos femininos, também se afastam, também têm essas ações. E muitas vezes procuram outras pessoas e colocam essas outras pessoas na vida, né, para ter um relacionamento afetivo, para quê? Para ficar mais fácil de se desconectar. Tem plena consciência de que está fazendo isso? Não, porque é exatamente esse o combinado. Do divino masculino ficar cego frente à conexão, enquanto o divino feminino está despertando para a conexão. E isso dá um bug aqui na mente, uma confusão muito grande, porque o divino feminino quer uma coisa, o divino masculino quer outra. Mas foi a forma de ascensão escolhida pelos casais que vivenciam isso. E é desafiador entender isso, né? Aliás, entender não é, viver é desafiador, né? Mas é importante. E depois, quando o tempo passa, esse divino masculino, às vezes quando se relaciona com uma outra pessoa, né? E aí vai vendo que aquilo não vai dando tão certo quanto ele imaginava, e ele persiste. Por quê? Porque existe os karmas a serem limpos com essa outra pessoa, né? Se ficar muito tempo, é por esse motivo. Se não ficar muito tempo, às vezes é coisa rápida, ou às vezes é só mesmo, não tem uma conexão espiritual ali, a pessoa simplesmente quer fugir mesmo, né? E colocar a atenção ou no trabalho ou em outro relacionamento. Mas ali, nesse momento, está existindo um movimento já de cura, só que muito, muito inconsciente. Por quê? Porque o divino feminino está vivendo a noite escura da alma. Então, ele vai conseguir também fazer algumas curas no seu divino masculino. Tá? Cura de quê? Desapego, libertação dessas energias que eu disse para vocês. Agora,
Esse processo, ele pode durar um mês, né? 3 meses, 6 meses, um ano, 2, 3, 4, 10, 20. Eu tenho casos aí de pessoas que me falaram de 28 anos, para vocês verem, na noite escura da alma, porque aqui é noite escura da alma. Então a pessoa começa, o divino feminino e o divino masculino começam a viver uma noite escura da alma tão longa que por final acredita que a vida é aquilo ali mesmo, né? E fica daquele jeito. Então por isso que o trabalho energético, o divino feminino precisa compreender o quanto é importante o trabalho energético para sair dessa condição, porque senão não sai. Eu tive até um caso de cliente que o divino masculino era bem mais velho, né? E acabou falecendo. E o divino feminino não conseguiu fazer o trabalho. Ou seja, vai ter que vir de novo, nascer de novo, aquela coisa toda, passar pelos processos difíceis tudo de novo, né? Até tomou conhecimento da conexão e tudo, mas infelizmente, né? Estava no planejamento reencarnatório? Não sei dizer. Mas assim, poderia ter avançado um pouco, né? Porque essas coisas podem ser mudadas. Depende muito de como se conduz a vida, né? E aí, quando isso acontece, o divino masculino entra nesse estado aqui, que é o estado de começar a ver a vida de um outro jeito. E o divino feminino está onde? Lá desenvolvendo o poder pessoal, já saiu da noite escura da alma e está desenvolvendo o poder pessoal. Então o divino masculino começa a enxergar a vida por um outro aspecto e a vida dele começa a ficar bastante parada em vários setores da vida, principalmente o financeiro, né? Para acordar, porque a energia Yang, quando mexe com o financeiro, né? Para o divino feminino, quando mexe com o lado emocional, né? É o que chama atenção, é aquela coisa que incomoda e que quer resolver. O divino masculino, não. Ele esconde as suas emoções por questões pessoais, culturais e também pela própria questão da conexão, onde ele fica realmente apagado, desligado, né? E o divino feminino muito ligado, né? Nessas questões. Então, fica aí igual dependurado. Com o tempo, esse divino masculino, ele vai oscilando entre sentir amor, sentir desejo e atração pelo seu divino feminino, ficar no eremita. De repente aparece vivendo a vida feliz, tranquilo, nas baladinhas aí para alguns, né? Outros em relacionamentos e nesse estado de enforcado, tendo que parar a vida para enxergar de forma diferente. Quando isso acontece, ele começa a entrar na energia do rei de paus. E isso é muito bom, porque o rei de paus é o início da conexão com a alma. E é aqui que a ativação para o despertar do divino masculino, para a conexão de forma mais profunda e verdadeira, mais consciente, compreendendo do que se trata verdadeiramente, né? É aqui que essa primeira ativação do despertar do divino masculino vai atuar. Então ele está vivendo todo esse processo desafiador aqui e fica nisso, vai, volta, sente amor, sente desejo, se esconde, se fecha, não é assim? Aí depois aparece vivendo a vida com outras pessoas, amigos, relacionamentos, depois fica estranho, passando dificuldades
e ele fica oscilando nesse processo. Enquanto ele oscila nesse processo, o divino feminino está na noite escura da alma, tá? Está na noite escura da alma. E aí o divino feminino entra no poder pessoal. Mas isso não significa que o divino masculino vai sair rapidamente desse processo. Precisa do trabalho do divino feminino para ativar a conexão com a alma. Então, a ativação para o primeiro despertar do divino feminino vai atuar, masculino vai atuar aqui, despertando esse rei de paus. Quem é o rei de paus? É aquele conectado à alma, conectado à verdade, conectado ao Criador. Ou seja, ele vai começar a desenvolver o despertar espiritual, né? Porque aqui é despertar espiritual, porque até então ele não está em despertar espiritual, ele está se debatendo aqui, né? Aqui é despertar espiritual, tá? Então, ativa isso nele e ele começa a perceber que existe algo mais do que ele imaginava em relação àquela outra pessoa, o seu divino feminino. Com o passar do tempo, com essa energia pulsando e sendo bem trabalhada, a gente consegue ativar através da segunda ativação do despertar do divino masculino, a gente consegue ativar o verdadeiro rei de copas, que é o no polo positivo. Não é verdadeiro, é o do polo positivo, né? Esse que traz o amor. O amor verdadeiro começa a ser despertado depois que a alma foi tocada, foi ativada. Ativa-se então o amor. O amor por si mesmo, o autoamor, o poder pessoal, e depois passa a ser também o amor. Aquele amor que eu disse para vocês que é mais verdadeiro, que é mais próximo da energia da fonte e não tão próximo da 3D, né, da obsessão, dos ciúmes e tudo mais. É um amor mais esclarecido, mais maduro, né? Então ele começa a sentir isso, tá? Quando se ativa o segundo despertar do divino masculino, que é a ativação para o amor. Passando esse momento, o que acontece? Ele já está mais aberto, já está convivendo com seu divino feminino, já começa a entender que gosta e que tá tudo bem gostar e que tá tudo bem amar, né? E já começa um envolvimento mais profundo, mesmo que ainda não se apresente um compromisso tão sério, mas já começa ali esse despertar. Para qual momento? Para o momento que ele vai se conectar ao compromisso reencarnatório. Olha que bacana. Que é a carta representada aqui, que é o Papa. E o Papa também tem um aspecto negativo e positivo. O negativo é quando traz muito ideias, crenças limitadoras e dificuldades em relação a relacionamentos afetivos, né? Relacionamentos de casal. E nesse momento também tudo isso vai sendo trabalhado com a terceira ativação para o despertar do divino masculino, que é a ativação do compromisso reencarnatório. Ele vai começar a sentir e perceber que existe esse compromisso reencarnatório, da mesma forma que o divino feminino sentiu lá no início da conexão. E aí ele vai desenvolvendo esse processo até que você, então, faz o quarto despertar, a quarta ativação de despertar do divino masculino, que vai trabalhar, então, esse movimento de aprender a manifestar, a se conectar com a espiritualidade, né? Aqui é um mago, né? Um mago que trabalha esse lado intuitivo, que tem todas as habilidades, né? Que até na mesa tá as habilidades da emoção, do sentimento, habilidades também do rei de espadas, ou seja, ele vai ter passado por todo esse processo e aqui ele vai começar a entender que ele tem que trabalhar o propósito de alma planetário, vai começar nesse trabalho e vai desenvolver as suas habilidades. Para se tornar quem? O
imperador que você enxergou lá no começo, que você achou que era, que você sentiu. Enquanto isso, você, divino feminino, normalmente já fez o processo. Mas a proposta aqui é para você não esperar fazer todo o processo para que isso aconteça com o divino masculino. A proposta é que você comece agora as ativações para o despertar do divino masculino, específicas para isso, com códigos de luz específicos, para que vocês consigam chegar nessa reta final um pouco mais rápido e um pouco mais juntos, né? Por exemplo, o meu divino masculino foi despertar para a conexão, né? Que é esse primeiro despertar aqui, 2 anos depois, né? 2 anos depois que começamos a conexão, 2 anos e meio depois. E 1 ano depois que eu já tinha feito todo o processo. Então, o que eu estou apresentando para vocês é a possibilidade de vocês não precisarem ficar esperando todo esse tempo, vocês irem caminhando paralelamente. Talvez o divino masculino ainda vai ficar um pouquinho atrás, mas menos do que seria. E você fazendo ativação para ele, obviamente, vocês sabem que para vocês, divinos femininos, vai funcionar também, né? E aí você consegue, então, que o divino masculino seja um homem bom, amoroso, honesto, correto, que controla o ego, e você também, né? E aí é possível, então, ficarem convivendo juntos e assumirem o compromisso e assumirem um compromisso de alma, né? Para desenvolver aí tudo que precisa nesse movimento não só de despertar, mas de ascensão da alma para sair dessa samsara de reencarnações, aplicando o quê? O amor que aprendeu a sentir por si mesmo, que aprendeu a sentir pelo seu divino feminino e passa a fazer por todos os seres, que é aí que está a grande sacada, né? Que é quando desenvolve o completo amor, está completamente conectado à fonte e aí então consegue ajudar as outras pessoas e cumprir o seu propósito de alma planetária. Ok? Então, bem rapidinho aqui, eu queria trazer as cartas para representar para vocês essa visão, né? E as ativações, eu as recebi depois que comecei a conviver com o meu divino masculino novamente, né? Manter aí uma conexão próxima, sem ainda estar em relacionamento sério e tudo, mas já começando aquela amizade, começando a fazer tudo aquilo que não foi possível ser feito lá no primeiro momento, devido, né, a todo o espelhamento, como eu disse para vocês. No 3º ou 4º dia já tinha espelhamento, né? Então não deu nem para construir um laço mais profundo, conhecer, né? No meu caso foi assim. Se o seu caso foi diferente, é muito bom que tenha sido diferente, porque a hora que tudo isso aqui acontecer, você de repente já vai poder começar um relacionamento mais sério, mais efetivo. Agora, para as pessoas que conheceram pouco o seu divino, né, talvez consigam então estabelecer um laço de amizade, conhecer, entender, conhecer a família, sabe aquelas coisas de quando você começa um relacionamento? Então, viver essa experiência da conquista, do respeito, de uma conexão saudável, e aí vocês vão ver o quanto é diferente. Mesmo que ainda o divino masculino tenha as suas coisas de 3D, porque ele sempre vai ter, né, gente? Então, ele segue sendo um divino masculino, uma energia yang, tá? Com as características próprias. Não vai ficar igual um divino feminino. Muitos gostariam, mas isso não vai acontecer. Mas vai existir uma troca na qual você puxa esse divino masculino para o mundo da espiritualidade e ele puxa você para o mundo da 3D até que vocês fiquem ali alinhadinhos, vivendo bem, tranquilamente e conseguindo trabalhar as questões de espelhamento, né, do ego e tudo mais de uma forma amorosa.
Porque ainda nessas ativações que eu canalizei, tem também o amor cristalino, que é exatamente essa ativação que vai fazer essa harmonia. Então, quando você adquire as 4 ativações para o despertar do divino masculino, você vai ganhar, né, como bônus, a ativação do amor cristalino para trabalhar toda essa energia entre vocês, harmonizar, e então vocês conseguirem conviver sem tantos choques, tantos embates, entendeu? E no ano passado, eu canalizei uma ativação que chama Sintonia de Amor. Então, você que não teve a oportunidade de fazer, ela é incrível. Todos os clientes que fizeram conseguiram uma reaproximação rapidamente com o seu divino feminino. Desculpa, com o seu divino masculino, né? Com a polaridade não desperta, tá? Então, eu também aconselho você a começar esse processo, esse tratamento agora. Por quê? Porque tudo isso chegou agora para a gente começar a partir do mês 10, do 10, né, onde todos os seres de luz e os seus mentores estão reunidos e unidos fortemente para unirem as chamas gêmeas, né, finalizarem o ano e tentar unir ao máximo as chamas gêmeas, tanto as que já se conheceram, quanto as que não se conheceram, né? Então tá disponível a energia, só precisa saber usar, né? E as ferramentas estão aqui. Então é isso, gente. Clique no link da bio, fale comigo. Se você estiver me vendo pelo YouTube, o link do meu WhatsApp está aqui na descrição e você não pode perder, ok? Eu vou deixar também no YouTube algumas dicas de vídeos que falam mais a esse respeito. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Gente, deixa um comentário aqui para mim. Não esqueça do linkzinho, ok? Tchau, tchau.